Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Por que São Paulo está dizendo isso aos Gálatas? Porque, veja, eles, como gregos, pagãos, gentios, não tinham recebido a lei. Eles conheceram nosso Senhor Jesus Cristo pela pregação da palavra e foram saindo dos cultos pagãos, da religiosidade que tinha às vezes nos astros, nos elementos da natureza, como a gente sabe que ainda existe até hoje, para conhecer o poder da cruz de Cristo e o poder do Espírito Santo. São Paulo está dizendo aqui: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado, quer dizer, foi apresentado diante de vocês, como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós: recebestes o Espírito Santo, pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Então veja, eles receberam em primeiro lugar a pregação da palavra, conheceram Jesus. São Paulo formou comunidade, receberam o Espírito Santo, as graças interiores do Espírito Santo de justificação, de santificação, as graças exteriores, porque São Paulo está dizendo: aquele que realiza, que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque credes através da pregação? Então eles receberam a pregação, receberam o anúncio da salvação, mas posteriormente alguns vieram a seduzi-los, dizendo que eles têm que praticar a lei de Moisés, que eles têm que se moldar aquilo que os próprios judeus que agora estão crendo em Jesus estão deixando para trás para assumir o verdadeiro espírito da lei, que é Jesus Cristo, o cumpridor da lei, e que agora não é mais pela
engenhosidade do homem, a astúcia do homem, a inteligência do homem, a prática do homem que traz a salvação. Mas é a fé no crucificado e no derramamento do Espírito Santo que aplica em nós os frutos da redenção. Isto é que ele está chamando de carne. Carne, gente, é justamente a tentativa do homem de dominar as coisas de Deus, de dominar o mistério de Deus, de dominar a salvação e fazer-se, não agora, imitadores de Cristo, mas querer, na verdade, imprimir os seus anseios, imprimir sua vaidade, imprimir sua forma de querer modelar o mundo, quer dizer, sua forma de querer ser Deus. Exemplo, bezerro de ouro no Antigo Testamento, vocês lembram? Moisés acaba de sair com o povo da escravidão do Egito, aqueles prodígios da ação de Deus, abertura do Mar Vermelho, Faraó, soldados e cavaleiros no mar, aquela grande graça que representa, os cristãos veem o batismo ali, que é a nossa salvação, a vitória sobre os inimigos. Mas a vitória de Deus, aí, como Moisés sobe para rezar, e o povo fica querendo uma resposta de Deus, e esse Moisés não vem, aí o povo vai, então vamos fazer o seguinte, já que Deus está demorando, já que não é do jeito que eu quero, vamos fazer um bezerro. Aí fizeram lá, pega os brincos, os objetos de ouro, fabrica um bezerro e diz o quê? Eis os nossos deuses que nos tiraram do deserto. Imprimem seus próprios anseios, porque Deus, meus irmãos, é mistério, mas a gente quer dominar, e a gente quer fazer as coisas segundo a nossa medida, e aí, faz o bezerro de ouro. Moisés fica furioso, Moisés, que era o homem mais humilde, diz a palavra de Deus, na face da terra, já dava glória a Deus, fica furioso, destrói, enfim. Isso é um exemplo lá do Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo mais próximo de nós aqui. Eu fui num certo lugar aí, Marte, né? Eu fui lá em Marte. E lá conheci um grupo de católicos, né? Mas que tinham vivido uma experiência dessa daqui que São Paulo está dizendo, olha, da graça de Deus, do poder de Deus. Abro parênteses aqui para dizer, né, que existem muitas formas e expressões da gente participar da igreja, graças a Deus, né? Alguns que vivem um grupo mais contemplativo, outros de um apostolado mais assim vigoroso, outros mais efusivos, outros com obras de misericórdia, outros assim, numa ação mais social, mas que tem a sua origem no amor a Deus, enfim. Esse grupo era um grupo, como a Canção Nova também, que participava do movimento carismático, né? Viveram essas experiências aqui, que São Paulo também relata, e o grupo começou a crescer, e na espontaneidade, na vida fraterna, uma coisa que encantava e que trazia mais pessoas. E foi crescendo. E aquilo foi transformando a vida deles, tinham vontade de viverem juntos. E aí, eles, no discernimento ali, julgaram que era hora de dar um passo de solidificar ainda mais. Iniciar um grupo, uma comunidade. Só que nesse momento em que eles foram dar esse passo, 2, 3 cabeças iluminadas, né? Disseram o quê? Tá bom, a gente vai fazer o grupo, mas a partir de agora, a gente já não vive mais essa espontaneidade toda própria da nossa oração, dos dons, vai ser uma coisa mais assim, mais contida assim. Só que contida não porque era
a natureza, a índole do grupo que nasceu assim, mas porque 2 cabeças, 3 cabeças queriam agora dominar a ação do Espírito. Eu estou falando essas coisas porque São Paulo está falando aqui justamente disso. E no Evangelho, Jesus está dizendo: o Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem, quer dar a graça. E é a graça acolhida pela fé que nos salva, gente. E o que aconteceu? Quiseram colocar as mãos da carne humana naquilo que era uma ação do Espírito. E aí, você já viu, começou a desgraçar tudo. As pessoas começaram a não se entender mais, porque agora, quem é que nós somos? Era assim, era um pé de limão que disseram assim: agora você vai dar abacate. E nem era por enxerto, não, era dizer assim: agora você muda a sua natureza. Gente, houve até separação, porque dentro de casa tinha gente que não se entendia mais, o esposo com o esposo. A desgraça. Aí depois, quando deu ruim, essas cabeças aí começaram a sair. Um foi morar em outra cidade, não sei o que, abandonou o negócio. Graças a Deus o grupo não morreu completamente, mas foi um estrago tremendo. Por quê? A engenhosidade humana, Papa Francisco condena, ele chama do gnosticismo moderno, né, porque eu sou o dono da ciência, do entendimento, da doutrina, e eu quero controlar e dizer ao Espírito Santo como é que as coisas devem ser. E não um caminho de obediência, de se dobrar diante do mistério de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quiser eu quero. Que foi o caminho da Virgem Santíssima. Veja, Nossa Senhora que, como uma boa judia, caminhava, era fiel a Deus, mas em um determinado momento, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. E a partir desse evento da graça de Deus, em que o anjo diz para ela que o Espírito Santo vai vir sobre ela, que o Pai quer dar o Espírito Santo vai vir sobre ela para gerar Jesus, o homem novo, ela diz o quê? Eis-me aqui. Ela está dizendo: não sou eu que tenho uma visão do plano salvífico inteiro. Quem somos nós, gente? A nossa mente, eu achar, porque, sei lá, até estudei, fiz isso, fiz aquilo, conheço, agora eu sei que é isso, é esse caminho aqui, e eu pulo fora do caminho da graça, da igreja, do ensinamento da igreja, do magistério da igreja. São Paulo está aqui como mestre, magistério da igreja, ensinando. Quem, ó insensatos, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem é que está fascinando a gente? Para a gente sair fora da graça, do Espírito, para fazer coisas, porque alguém que se acha iluminado não se coloca sob o báculo da igreja e quer moldar o rumo. A Virgem Maria diz: eis-me aqui, faça-se em mim. E ela deixa a vida dela ser moldada pela graça. Termino com uma citação que São Paulo mesmo diz aos Gálatas. Não recordo aqui, mas é capaz da gente nesses dias ouvir. Gálatas capítulo 4, versículo 4, e justamente a gente usa nas festas marianas. Diz assim: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido à lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. E termina São Paulo: tudo isso é por graça. Graça. Então, gente, não somos nós que dobramos Deus, não é o vaso que diz para o oleiro como é que se faz, mas o barro humilde, inclusive humus, né? Barro, humildade.
é que se coloca na mão do oleiro e deixa o oleiro conduzir. Ainda que a gente quer outra coisa, o oleiro, o mestre, ele conduzir. Ó Gálatas insensatos. Deus nos dê a graça de obedecermos como a Virgem Santíssima. Amém.